São 5h02 agora. A Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre coação em processo judicial. Ele e também o influencer Paulo Figueiredo, lembrando que eles estão nos Estados Unidos, fazendo uma campanha, de certa forma, contra o Brasil. Importante ressaltar que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi denunciado nesse inquérito. Daqui a pouquinho a gente vai contar para você quais são os próximos passos a partir dessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, a gente já pode fazer isso agora, porque a Samantha Klein tem informações ao vivo de Brasília. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde. Pois é, a gente tem, portanto, então, essa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e o blogueiro Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Vale lembrar ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sido indiciado pela Polícia Federal, mas acabou sendo poupado dessa vez por Gonê. Nessa denúncia, Paulo Gonê afirmou que os dois tentaram pressionar e atemorizar os ministros do Supremo Tribunal Federal em prol da absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso da trama golpista. Ainda segundo essa denúncia da PGR, Eduardo e Paulo Figueiredo articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais, portanto, envolvendo Bolsonaro, tudo isso culminando, inclusive, com as sanções ao Brasil. Entre as provas estão aí declarações públicas dos próprios denunciados. E se aceita pela corte, o que vai acontecer? Essa denúncia vai transformar Eduardo Bolsonaro em réu e isso vai comprometer os planos dele para disputar a presidência em 2026 ou até mesmo um cargo no Senado. Esse risco jurídico acaba trazendo fragilidade política também para Eduardo Bolsonaro, porque ele já tem uma resistência dentro do próprio partido dele, tem uma briga pública com Valdemar Costa Neto, que andou fazendo algumas críticas em relação à interferência de Eduardo Bolsonaro, mas ele fala até em mudar de partido. De qualquer forma, além disso, ele também responde a um processo dentro da Polícia Federal. E se expulso for, no caso Eduardo Bolsonaro, ele também pode ficar inelegível. Eu conversei agora há pouco com o coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Renato Ribeiro de Almeida, e ele lembrou que, se condenado, vai ficar 8 anos inelegível. Nesse caso, existe uma ampla gama de provas processuais produzidas pelo próprio réu, pelo próprio Eduardo Bolsonaro, a respeito da atuação dele, de coação, de tentando dificultar o andamento de processo judicial no Brasil. Então, está muito bem configurado, está muito bem provado. Aí, caberá ao judiciário simplesmente decidir se o que ele está fazendo é crime ou não. Então, Débora, você perguntava os próximos passos. Cabe, então, ao STF aceitar ou não esta denúncia. É algo que a gente vai acompanhar aí. Provavelmente vai ser bastante rápida essa decisão no inquérito aí que investiga Eduardo Bolsonaro, também o próprio Paulo Figueiredo. Vale lembrar que numa outra frente, amanhã também o Conselho de Ética da Câmara também deve analisar a representação do PT contra o deputado. Lembrando que nessa representação o Partido dos Trabalhadores afirma que a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional. Inclusive o PT pede aí a cassação. E Eduardo Bolsonaro já respondeu nas redes sociais, como ele vem se manifestando aí ultimamente. O que ele diz? Ele ataca novamente, numa nota conjunta, ataca novamente o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, que a mera criminalização do exercício de um direito constitucional em outra jurisdição configura a prática de repressão transnacional contra o US persons. E aí ele fala aqui sobre supostas violações do ministro Alexandre de Moraes e ainda fala o seguinte, que o momento da publicação, logo após novas sanções dos Estados Unidos, evidencia perseguição política em curso. E ele ainda diz o seguinte, que isso apenas reforça o que temos afirmado repetidamente, que a anistia ampla, geral e restrita
é o único caminho para o Brasil. Ele acaba falando de vários assuntos aqui nessa nota, mas assim, ele fala sobre a questão de coação, né? Nesse processo em que a PGR entrega denúncia contra ele, mas ele já aproveita para novamente fazer acusações contra o ministro Alexandre de Moraes. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Samantha Klein em Brasília. Bom, Carol, vamos aguardar aí o que deve acontecer com essa denúncia no STF, mas a expectativa é de que ela possa ser aceita, e nesse caso Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se tornariam réus nesse processo. E tem, como trouxe a Samantha, em outra frente, a discussão sobre o mandato dele. Ele está nos Estados Unidos, a licença dele já venceu, não está comparecendo às sessões, as faltas estão correndo. Então tem lá pedidos de cassação, que vão ser um pedido vai ser analisado no Conselho de Ética, e tem também as faltas correndo. Em algum determinado momento, a mesa diretora, a Câmara, vai ter que decidir sobre a perda de mandato em relação a essas faltas também.